sinestésica. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Kika. Fique muito à vontade, viu? A casa é nossa, de todo mundo que está aqui. Então, vamos bater esse papo bem gostoso. Eu já conversei bastante, já enrolei bastante linguiça e enquanto você não chegava, mas o que eu queria mesmo era que você se apresentasse, por favor, querida, contasse para as pessoas quem é você. Vamos lá. Eu sou a Lívia Franzini, sou ginecologista, obstetra, sou mastologista também e amo obstetrícia, a Kika sabe. Amo partejar e acompanhar essas mulheres aí nesse processo tão transformador, né, que é o parto. E eu tô aqui hoje para poder aí tirar algumas dúvidas, bater esse papo descontraído com a Kika. Não sou muito fã de câmeras e luzes. Besteira. Mas vamos tentar ficar relaxada aqui. A gente está conversando com um monte de gente com a gente. Olha que delícia. Olha que delícia. As pessoas me perguntaram, Kika, ela tem de onde? As pessoas lá de Conquista, né? No meu, quando eu compartilhei. Em São Paulo. Lívia é obstetra em São Paulo, gente. Então a gente tem gente de muitos lugares aqui. Ela tem de São Paulo, né? Isso, querida. Então, isso se mesmo. Alguém quiser a assistência dela, tem que estar em São Paulo ou ir para São Paulo para poder ter esse acompanhamento. Sim. Perfeito. Lívia, vamos conversar, porque o Instagram também não perdoa. Bom. Corta a gente no meio da conversa. É verdade. Né? Tem uma hora de conversa limitada aí, né? Tá bom. Tivemos muitas outras perguntas, além das que eu te falei, né? Que eu passei para ela algumas perguntas, mas vamos tentar ver o que a gente consegue vencer aqui. Se a gente não conseguir, a gente marca uma outra. Perfeito. E aí eu queria que você começasse contando pra gente, né? O que é a cesariana? O que é... gente, a gente tem filho. O que aconteceu? Vida real. Não, depois eu vejo. Vem logo. Agora eu não posso. É no computador. Já vou. Eu vou perguntar a Lívia aqui e vou lá ajudar ele, gente. Já tô indo. Desculpa, mas é isso. Queria que você falasse pra gente o que é essa cesariana, né? Como ela é feita, o que implica esse procedimento, qual é a rotina que está envolvida nessa cirurgia, para que a gente entendesse o tamanho, né, dessa escolha, a importância dessa escolha quando a mulher faz uma opção por uma cesariana letiva, né? E o tamanho também da importância quando ela acontece intraparto, porque ela é maravilhosa quando ela vem com a necessidade, né? Mas conta pra gente um pouco o que é essa cesárea, que eu vou ali resolver esse problema e já volto, viu, Vai gente? tranquila, tá bom. Bom, a cesárea, ela é uma intervenção cirúrgica, né, que funciona para extrair o feto de dentro do útero, né? Então a gente tem uma incisão abdominal, a gente vai abrindo 7 camadinhas, né, da pele até chegar no útero para chegar no bebê. E ela é sempre, claro, um procedimento intra-hospitalar, né, exige uma série de cuidados de asepsia, anestesia sempre. Ela tem uma duração aproximada aí de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, mais ou menos, quando ela não tem nenhuma complicação no intraoperatório. Bom, procedimentos de rotina. Eu só falei, você não perdeu muita coisa aqui. Só tô falando ainda da definição, coisas mais básicas. Obrigada. De procedimentos necessários, né, rotineiros, para um procedimento, no caso, eletivo, agendado, a gente tem o jejum, né, geralmente de 8 horas, de sólidos e líquidos, inclusive água, que às vezes as pacientes têm dúvidas sobre isso. Água também, né, não sabia que o jejum era de água, realmente é. Tem a questão da sondagem vesical, né, a gente passa aquela canulazinha na uretra, que vai chegar até a bexiga da mulher. A tricotomia, que é a raspagem de pelos pubianos no local onde vai ser realizada a incisão. Que mais? A monitorização contínua da mulher, né, com os monitores cardíacos, inclusive. Então, fica com aqueles adesivinhos aqui sobre o tórax, para o anestesista acompanhar. Antigamente, a gente agora acho que deu uma flexibilizada em relação a isso, mas a mulher fica com os braços apoiados, né, num apoio de braço. Antigamente ficava contida, né? Hoje a gente
pede para deixar, né, só orienta a mulher que ela não pode pôr a mão para baixo, porque senão vai contaminar o procedimento, mas geralmente deixa o braço solto. Não, acho que dos procedimentos de rotina são esses. Olivia, deixa eu só fazer uma observação. Isso é uma realidade com os profissionais que têm um perfil mais humanista. Porque a maioria das mulheres ainda são contidas durante a cesariana. É mesmo? Na cidade que eu morava, elas ficam amarradas os braços. Para a gente conseguir que seja desamarrado um braço depois que o bebê nasce, é isso aqui. Né? Então, é uma realidade. Nos dias de hoje, você está dizendo o dia de hoje? Semana passada. Semana passada. Tá. Então, essa ainda é uma realidade, infelizmente, para muitas mulheres no Brasil. Tá. E isso é importante falar porque as mulheres elas não sabem, que a grande maioria, que vão ser contidas na hora da sua cesariana. Né? E quando aquilo acontece, para muitas é impactante. Né? Mas eu só queria trazer esse dado porque é importante as mulheres terem consciência de quando elas fazem essa escolha, isso também vai vir, né? Nesse pacote, né? Na grande maioria das vezes. Sim, e eu acho que também é legal falar para os profissionais de saúde, se estiverem assistindo a gente, que é possível não conter a mulher, porque é só realmente explicar que os braços não, né? Ela não vai querer se contaminar. Então, assim, poder ter essa liberdade de movimentação é importante, né, para receber o bebê assim que ele nasce também. É questão de dignidade, né? Faz parte, passa pela dignidade da gente naquele momento. Né? Mas você estava falando das rotinas, e aí eu acabei entrando. E assim, a cesárea, ela, né, muitas vezes é necessária, né, em alguns casos em que a gente não pode prosseguir com o parto normal, né? Ou seja, ela vai realmente salvar essa mãe, ela vai realmente salvar esse bebê, tanto do risco, né, de complicações aí de saúde, quanto o risco de vida mesmo, né? Então ela é uma cirurgia que salva vidas e a gente não pode negar isso, mas a gente tem que, eu acho que ter critério, acho que o mais importante é essa questão do critério mesmo para indicação, né? Porque a gente tem aí um índice, né, no Brasil triste de ver, assim, altíssimo, e eu acho que dá pra gente pensar em melhorar isso, né? Tanto nas mulheres se questionando por que elas estão fazendo essa escolha e elas se informando mais, quanto os profissionais aí tendo um pouquinho mais de como que eu posso falar assim, flexibilidade para atender, para prestar esclarecimento de dúvidas, pesando riscos e benefícios, né? Acho que eu já me adiantei, pulei aí uma etapa. Não tem problema, a gente vai conversando, é isso mesmo. E isso que você fala é uma coisa que eu acho que é importante, que é essa questão do risco social da cesariana, né? Porque quando ela passa, a OMS diz que a taxa ali de cesárea que traz um benefício, o ideal é por volta de 15%. Quando você passa disso, você começa a causar um problema também, né? De saúde pública para essas mulheres, porque você impacta na vida reprodutiva dessa mulher, você impacta no puerpério dessa mulher, né? E aí a gente começa, e a gente não visualiza, isso não está aos nossos olhos, isso não é palpável. Exato. Isso vai ficando ali subliminar, subentendido, e às vezes vai desembocar um problema na terceira ou na segunda cesariana, né, na vida daquela mulher. E aí a gente não entende que tem todo um histórico por trás desse problema que aconteceu ali, naquela terceira, segunda gestação. Né? Exato, perfeito, Kika. A gente sabe hoje que é um procedimento que, comparado ao que era antes, ele é muito mais seguro do que ele, né, já foi, né? Mas a gente tem isso que você disse, a gente sabe que os riscos, tanto no intraoperatório, quanto no puerpério, quanto nas gestações futuras, ele é maior, né? E quais são esses riscos que a gente pode citar? A gente sabe que tem um sangramento maior no intraparto do que quando é parto normal. A gente sabe que tem um maior risco de infecções, né? A gente sabe que o que implicaria numa gestação futura? Aumenta risco de placenta prévia, né? Placenta baixa. A gente sabe que aumenta o risco de acretismo placentário,
que é quando a placenta invade, né, o tecido miometrial, o tecido uterino. Então, a gente tem uma série aí de questões mesmo que vão impactar. Aumenta a chance de rotura uterina numa segunda gestação, terceira, enfim, quarta, né, numa gestação futura. Então, tem todas essas questões que a gente tem que olhar para isso, né? Não tem como a gente fugir. A gente sabe que a gente só às vezes não vê tantas coisas, porque hoje a gente não tem mulheres em muitos lugares, né? Assim, nos grandes centros, pelo menos, tendo tantos filhos como as nossas avós, bisavós tinham, né? Sim. Então a gente às vezes não vê esse impacto, mas assim, a gente vê às vezes numa cesárea só já é suficiente para te trazer várias questões numa gestação futura. Às vezes você vai, por uma indicação, operar uma paciente que tem uma cesárea anterior, duas, enfim, quanto mais cesáreas, maiores as chances de aderência, né? Aquele tecido cicatricial que fica, às vezes cola um órgão no outro, que é uma loucura. A cirurgia se torna uma cirurgia bem complicada, bem complexa. Então eu acho que a gente tem que ver isso como procedimento cirúrgico, não como procedimento fisiológico. É um procedimento que salva vidas, maravilhoso, né? A gente tem que honrar essa cesárea bem indicada, mas assim, a gente tem que lembrar que ela acarreta inúmeras questões também. Lívia, você me fez lembrar, eu assisti uma cesariana fotografando um parto uma vez e eu fiquei muito impactada com a cirurgia. Eu acho, primeiro, de verdade, achei linda. Eu achei linda. Foi uma cesárea intraparto necessária, a bebê inclusive precisou de acompanhamentos depois. Mas eu vi o quanto é cansativo fazer aquilo. E alguém aqui pergunta assim, dessa questão dos profissionais. É uma escolha que é muito difícil para mim, que olho o que é assistir um parto normal, ver um profissional assistindo um parto normal. É muito mais, exige de você tempo, disponibilidade, mas é muito mais suave a assistência. Porque a médica suava litros. E eu via o trabalho que ela tinha ali, e ela era uma médica, óbvio, uma médica muito cuidadosa que estava fazendo essa assistência, e ela estava com muito cuidado, cautela, e com muita destreza e muita cautela, né? Então exige de você, e eu lembro que ela ficava queimando assim, os vasinhos, depois eu curiosa que fui lá e perguntei tudo, né? E aí ela queimando os vasinhos, e tinha hora que tinha dificuldade de fechar um vaso, e aí ela conversava com a assistente dela, falava, gente, isso é uma coisa muito séria e que não pode ser banalizada. Isso é lindo quando a gente pensa que está salvando uma vida, que está facilitando facilitando não, que a ideia não é nem facilitar, mas que está viabilizando o nascimento e uma qualidade de nascimento e de parto, né, para essa mulher. Então, a gente precisa dizer isso. Eu sempre que eu posso, eu tenho oportunidade, eu digo, gente, a cesariana é linda, mas ela é punk, ela é cansativa, ela exige muito do profissional. Então não dá para você fazer 5, 6 cesarianas num dia com qualidade. Então os profissionais, acho que precisam ir pesando muito isso, porque a não ser que você queira trabalhar 10 anos e se aposentar, né? Com um volume de cesáreas e sem olhar para trás o rastro que você deixou naquelas mulheres. Porque eu imagino que uma má cicatrização, aquilo que você falou, adere órgãos. Então, eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu aproveito essa live para falar também, gente. Perfeito. Ai, desculpa, perdão. Não, pode falar. Não, eu ia falar, realmente distorce, assim, um procedimento cirúrgico, uma cirurgia abdominal, ou cirurgia em qualquer outro órgão, né, a gente está falando de abdômen no caso, acaba formando esse tecido cicatricial e acaba distorcendo a anatomia. Então, muitas vezes é isso que você falou, acaba sendo um procedimento suado para o profissional, para o obstetra que está ali, porque tem que ser muito cauteloso, porque, por exemplo, você está abrindo uma estrutura, mas você não sabe o que tem embaixo. Por exemplo, você pode dar de cara com a bexiga, por exemplo. Então, né, aumenta também o risco de lesões urológicas, enfim. Tem toda essa questão. Eu acho que é olhar para o procedimento, para a cesárea como um procedimento cirúrgico, e ele é um procedimento cirúrgico maravilhoso, como você disse, mas ele é um procedimento cirúrgico, não é algo fisiológico, é algo que a tecnologia, graças a Deus, nos trouxe, né, o avanço da medicina, da ciência, mas a gente não pode banalizar. Não pode banalizar, porque você está vendo aquela mulher, por exemplo, eu vou operar
paciente, primeira gestação dela, barriga, filezinho, chuchu, como diria minha filha, chuchu. Mas assim, você pensar que você está encontrando aquela barriga lisinha, maravilhosa, né? Mas e depois, né, numa gestação futura, o que isso implica? O que implica para aquele corpo naquele momento também? Né? Então, assim, a gente tem que olhar para o todo, né? Não só para aquele momento. Isso, né? para aquele fato ali, naquele momento. Deixa eu, enfim, aqui nos comentários, tem muita gente comentando. A Alice fala essa importância de ter um profissional humanizado, né, independente da via de parto. Tanto para a cesárea, que é aquilo que a gente estava falando de conter a mulher ou não. Então, se você tem um profissional que banaliza isso, ele também vai banalizar essa mulher, né? E aí a gente volta para a história da humanização, do protagonismo dessa mulher, de como essa mulher precisa ser informada do que está acontecendo e que a gente não vê isso nas cesáreas que são banalizadas, né? Quando é uma cesárea que ela é respeitosa, essa mulher, ela faz parte do contexto porque ela não protagoniza a cena, mas ela está inserida em todo o processo, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que quando você fala isso, Kika, te interrompendo um pouquinho, pensar também nessa autonomia da mulher em termos de informação, né? Sim. Como que você vai depois, muito assim, pensar assim, qual é a indicação dessa cesariana? Desejo materno. O que é desejo materno? Mas você sentou com essa mulher, apresentou, né, os riscos, benefícios de um parto cesáreo, os riscos, benefícios de um parto normal, não só para ela, mas para o bebê também. Então, assim, a escolha informada, né? Isso que é importante a gente falar também, né? Não é assim... Eu acho que a gente tem que usar né, toda essa tecnologia que nos invade até às vezes, né? Nos sobrecarrega até, a nosso favor, porque a gente tem muita informação na palma da nossa mão hoje em dia, né? Assim, lógico que tem fontes e fontes, né? As fontes que a gente encontra na internet são discutíveis às vezes, não são fontes seguras, mas tem muita fonte segura também e tem muita troca também, eu acho, de informação. Então, assim, vamos, né? E assim, eu acho legal os profissionais de saúde também chegarem para essa mulher e falar, vamos conversar sobre isso, né? Às vezes a mulher fala assim, putz, eu tentei falar isso na primeira consulta de pré-natal e não fui cortada, né? Estava muito cedo para conversar sobre isso. Eu acho que nunca é cedo para conversar, sempre é hora de conversar sobre parto, né? Sim. Pode ser até quando ela está desejando uma gestação. Não precisa nem estar grávida para a gente conversar sobre parto. Então, informar para ela poder fazer a melhor escolha, né? Ou ela se informar se ela não tiver como receber essa informação de um profissional. Eu acho que tem muita coisa boa que ela pode descobrir aí com a nossa, né, com a internet, com troca nesses canais de comunicação. Então, acho que é mais importante para fazer uma escolha. Sim. Exato. E aí você acabou respondendo aqui 42 semanas. Por que tantas mulheres continuam a escolher a cesárea eletiva? Porque elas não acessam informação de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente acaba acreditando que o papel da escolha, isso é social, é estrutural, é do profissional e não da mulher. O profissional vai me dizer quando é hora de falar sobre o parto. O profissional sabe o que é melhor para mim no meu parto, porque ele estudou 6 anos, mais 3 ou 4 anos depois, e ele dá conta de resolver por mim, né? Então, a gente acaba indo conduzida para esse lugar, né? E aí a gente precisa falar de profissionais e profissionais, né? Quando eu falo isso, eu estou generalizando, né? De uma forma que às vezes não é nem bacana, mas aí eu estou pensando na grande maioria. A gente sabe que esse mundo da humanização, que a gente chama, ele é um nicho, é um grupo muito pequeno, muito restrito ainda. Tanto é que a gente precisa falar disso o tempo todo. Né? Eu estou fazendo dando usar workshop. Esse termo, né? É chato usar esse termo. Não gosto de também não. Parto humanizado. Acho péssimo. Você está falando de parto de humano. Isso. E eu estou dando workshop para uns casais e tem uma portuguesa. E ela pariu o primeiro filho lá e ela não está entendendo essa celeuma toda em torno do parto aqui no Brasil. Né? Porque lá ela vai para o hospital e ela é respeitada nos direitos dela. E ela escolhe, e lá, não tem nem escolha, lá a via de parto é a vaginal.
A cesárea é para alguma necessidade, né, intraparto. Então, Ou deveria... alguma necessidade, alguma indicação real. E aí eu queria que você me falasse das indicações reais, né? Quais são as indicações reais de cesariana? Deixa eu só fazer mais um puxadinho aí nessa conversa, sim. Nessa questão da humanização. Eu acho que é tão, até para os profissionais de saúde que estiverem assistindo a gente, é tão gostoso você atender uma paciente sem a questão do nível de pensar em hierarquia, sabe assim? De igual para igual, né? Você está olhando para um outro ser que está na sua frente. Você detém o conhecimento naquela área, né? Que você está ali para ajudar, para servir. Então, eu acho que é muito bacana essa troca, né? Você poder informar conforme, né, com o conhecimento que você tem, mas assim, e poder compartilhar condutas também, assim, vamos escolher junto, ó, essa tem o mesmo efeito dessa, as duas vão chegar no mesmo lugar, por qual caminho você quer seguir? Então, isso é muito bacana, né? Não, assim, eu tenho o poder do conhecimento nessa questão e eu vou decidir por você porque eu sei o que é melhor para você. Não é porque eu tenho CRM que eu sou a toda poderosa, né? Eu tenho conhecimento nessa área, assim como eu preciso de outros profissionais em outras áreas que me assessoram e eu espero que a pessoa tenha esse cuidado. Então, por que não fazer dessa forma quando a gente tem um outro ser humano na nossa frente, né? Apresentar os caminhos possíveis, né? Que podem chegar no mesmo resultado. Isso é muito importante. São vários caminhos, né? Exato. Eu sempre falo isso. Eu sempre vou compartilhar com vocês as alternativas. Quando não tiver, só tiver uma, que às vezes pode acontecer, eu vou falar, esse é o único caminho que a gente tem para seguir, é por ele que a gente vai, né? E explico o que está acontecendo, o que não está. Eu acho que isso é muito importante, essa troca, esse diálogo, né? Porque todo mundo tem medo, né? E assim, o parto, né, como todas as questões que desconhecidas para a gente, nos trazem um pouco, né, de medo, se não muito, né? Então eu acho que a conversa, o diálogo, tirar as dúvidas é a melhor forma da gente poder caminhar junto de uma maneira mais tranquila, né? Sem tanta ansiedade, sem tanto pavor para aquilo. Você saber onde você está caminhando, né? Você enxergar o caminho. Então o profissional está ali para isso. Eu acho que e é muito gostoso isso. É uma troca incrível, né? Eu acho que a gente trabalha dessa forma, sabe que é muito, muito bom trabalhar assim. E a gente não sabe trabalhar diferente, né? Que bom que você traz isso, porque eu espero que tenha muitos profissionais da obstetrícia aqui, para a gente poder ir absorvendo isso, sabe? Do mesmo jeito que eu doula, do mesmo jeito que a enfermeira, do mesmo jeito que o arquiteto. A gente tá... o nosso trabalho, ele é relacional, né? Então, eu preciso me relacionar com aquela pessoa. Para eu me relacionar, eu preciso escutar o que aquela pessoa demanda também, e o que aquela pessoa acha do que eu estou falando, né? É troca, vai e volta, né? Senão você fica isolado, você profissional da obstetrícia, ali atrás de uma mesa e você não acessa aquela mulher, inclusive os medos que ela tem daquilo que ela está vivendo, né? Exato. Essa gestação, e também desse parto. Perfeito. E também é na questão da equipe multidisciplinar, como você está dizendo, né, Kika? A doula, a obstetriz ou enfermeira obstetra tem seus papéis, são complementares, né? Elas não vão tirar o brilho de ninguém, elas vão auxiliar aquela mulher. E eu brinco, eu falo assim, além de vocês terem uma vantagem enorme de terem essas profissionais no parto, indiretamente elas acabam me ajudando demais. Eu não sei trabalhar de outra forma, né? Assim, hoje em dia. Então, assim, abrir esse olhar do profissional de saúde também para essa equipe multidisciplinar, que vai assessorar melhor essa mulher e indiretamente o profissional obstetra, no caso, vai ter um ganho aí também. E isso é muito bacana, a gente conseguir enxergar, né? Facilita a nossa vida, inclusive. Não foge não, me conte aí as indicações. Vamos falar das indicações principais, absolutas, né? A gente tem como indicações, por exemplo, a placenta baixa, quando ela recobre o colo do útero, né? Que é a placenta prévia, no caso, centro total. O descolamento prematuro de placenta, né? Quando aquela placenta se descola
antes do nascimento do bebê, pode ser acontecer na gestação, durante a gestação, ou durante até o trabalho de parto, em algum momento antes do esperado. Um bebê que está transverso, ou seja, ele está atravessado, ele não está nem sentado e nem de cabeça para baixo. O que mais que eu vou falar para você? Lesão ativa de herpes genital no final da gestação. Isso são indicações absolutas, tá? Mas, por exemplo, no caso do herpes, por exemplo, a gente tem como fazer uma profilaxia naquelas mulheres que já tiveram lesão genital, né? E o bebê transverso também, a gente tem alguns exercícios, algumas ferramentas que a gente pode mudar isso antes do período... Do nascimento. Exato, do nascimento. Do termo ali, e agora tem outras indicações que são relativas, outras discutíveis. Por exemplo, bebê pélvico, né, que é o bebê sentado, 2 ou mais cesáreas anteriores. São indicações. Essa pega. Essa pega é ótima. Eu nasci em 80, meu irmão nasceu em 81, somos cesariados. E minha irmã nasceu em 82, de um parto normal, super rápido. Né? Claro que existe um risco, um pouco aumentado, né, por conta dessas 2 cesarianas, mas a minha mãe relata muito engraçadinho, ela fala assim, se eu soubesse que era aquilo, uma besteira. A gente aqui na Bahia fala bestagem, aqui no interior. Isso é uma bestagem daquela, se eu soubesse, eu tinha parido os 2 assim. Olha só. Pois é, como nos é roubado a oportunidade da experiência, às vezes, numa cesárea mal indicada, né, ou numa cesárea eletiva. Eu nasci, minha indicação foi carnaval. Então, existem várias outras indicações que não são reais, né? E que acontecem as cesarianas por aí afora. Então, mas é importante falar dessas reais indicações. E todas as outras que são dentro do parto, elas são relativas, então. Elas serão discutidas com essa família, né? Ou apresentadas as causas para que ela aconteça. Então é isso, né? Bom, no intraparto a gente não falou, no intraparto ou até antes, né? Às vezes tem algum motivo que causa um batimento cardíaco fetal não tranquilizador. E aí você tem que avaliar uma série de fatores, contração, em que tempo está acontecendo aquela contração, fazer uma monitorização por mais tempo para poder ver se realmente é um sofrimento ou é pontual por conta de uma diminuição de fluxo, né? Daquela contração vindo, por exemplo. Então tem essa questão também, né, de alterações de batimento cardíaco, que também é uma indicação real de cesariana, mas tem que ser bem avaliada, né? Porque a gente pode ter uma queda de batimento e ser fisiológico, né, durante o trabalho de parto, mas é algo que a gente tem que citar também. Sim. Agora a gente ia falar também sobre alguns mitos, né? Eu acho que teve até uma dúvida paciente de alguém no Instagram perguntando sobre hipertensão, você me falou, eu acho. Sim. Né? É uma mulher de 33 semanas, ela tem o desejo por um parto normal, é o 2º filho. No primeiro filho, ela pergunta o que ela deve ficar atenta, porque no primeiro filho ela teve uma pré-eclâmpsia, né? E aí a gente precisa também saber de como foi o diagnóstico dessa pré-eclâmpsia, né? E foi submetida a uma cesárea na primeira gestação. Então, ela, pelo que eu entendo, ela está um pouco, talvez, tensa por conta das semanas de gestação e talvez a pergunta dela caminhe muito em torno de quais são os sintomas, né, dessa pré-eclâmpsia que ela deve ficar atenta para saber se é real e necessária a indicação da cesárea. Bom, falando não do caso dela em específico, né, que necessita de uma avaliação, né, claro. Enfim, mas assim, a pré-eclâmpsia em si não indica, tudo que a gente tem que avaliar, na verdade, é uma hipertensão crônica, é uma pré-eclâmpsia mesmo, né, ou são as duas coisas juntas nessa gestação acontecendo, né, são fatores assim, e o caso tem que ser avaliado. Por exemplo, a pressão alta por si só não indica cesariana, né, a gente tem que ver. É que eu não quero citar termos muito técnicos assim, né? Síndrome HELP, iminência de eclâmpsia, enfim, são coisas assim que a gente tem que avaliar o colo do útero também,
avaliar a vitalidade fetal, né, em primeiro lugar, e se, às vezes, nem sempre está indicada uma cesariana, mas sim, às vezes, dá para optar também por uma indução, se há indicação de interrupção da gestação. Eu acho que é uma pergunta que talvez as mulheres possam fazer para os seus obstetras, por exemplo. Há indicação de uma interrupção? Eu posso optar por uma indução do trabalho de parto? Então, né, eu acho que isso é bacana, porque às vezes há essa necessidade de interrupção da gestação naquele momento, a resolução da gestação, mas a gente às vezes tem o caminho da indução do trabalho de parto também, né, onde a gente vai ter benefício aí tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, de fato, é questão de confiança no profissional que está te assistindo, né? Porque o bebê vai dar vários indicativos também aí nessa história. Por exemplo, essa história da cesárea que eu contei foi uma pré-eclâmpsia. E a bebê, tudo que começou a indução, a bebê já começou a reagir, não reagiu legal àquela indução. E aí a cesárea, de fato, foi necessária. Então, são muitas variáveis que têm que ser pesadas. São muitas variáveis, exato. Exatamente. É questão de confiar mesmo e de dialogar com o profissional que está te assistindo. 42... pode falar. Não, eu ia falar um pouquinho sobre a questão dos mitos, né? Que a gente tinha surgido como dúvida também. Sim. Tem algumas coisas, questões que rondam um pouco a cabeça das mulheres e às vezes deixam elas apavoradas. Foi fazer um ultrassom, viu que tem uma circular de cordão, né, em volta do pescoço. Então, assim, a circular não é algo para a mulher ficar desesperada e agendar a cesárea para amanhã, né? Não é uma indicação de cesariana. Outras coisas que a gente às vezes escuta muito pode falar. Porque às vezes, quando a gente está no meio da humanização, quando a gente fala isso, as pessoas acham, isso existe ainda? Existe. Todos os dias isso existe. Várias mulheres, eu que sou doula, sou procurada e falo assim, eu tô com uma circular, é para fazer cesárea mesmo, né? Mulheres que eu nem tô atendendo. E aí eu digo, olha, volte, converse com o seu profissional. Mas assim, não é uma real indicação de cesariana. Ainda hoje a gente ouve esse mito como justificativa para cesárea. É uma coisa louca, né? E a falta de dilatação também, eu acho que você escuta. Eu hoje escuto menos, na verdade. Eu ainda vivo um pouco na bolha, eu acho. Então, hoje em dia eu não escuto muito isso. Mas, assim, às vezes, né, você está colhendo história de alguém. Por que foi primeiro cesárea? Falta de dilatação. Assim, a gente não pode falar que uma mulher não teve dilatação se ela não entra no trabalho de parto. Porque para dilatar, a gente precisa do motorzinho, ou seja, da contração, né, da contração no útero para poder ter a dilatação. Não é porque a gente atinge determinada idade gestacional que a gente tem que ter uma dilatação, né? E também, assim, ao longo do pré-natal, nós, enquanto obstetras, não sabemos falar, assim, o seu toque está tanto, então, não, você não vai ter parto normal de jeito nenhum. Então, assim, nem a questão de bacia, né, assim, às vezes tem, lógico, mulheres têm bacias diversas, né, então não dá pra gente, às vezes você fala, vamos fazer tá realmente estreito, mas assim, faça uma prova de trabalho de parto, deixa rolar, né, aí você vai ver a proporção da cabeça, do bebê, né? Enfim. Exatamente. Então, são questões, às vezes, que são dúvidas, mas que não são reais indicações, né? Sim. É o que você falou, tem que entrar em trabalho de parto. Exato. Só depois, eu nem coloquei aqui, mas uma pessoa agora, 3h40, me mandou. É possível a mulher não ter dilatação? Que bom, você já respondeu, eu tinha esquecido de anotar aqui. Ela só não vai ter dilatação se ela não experimentar o trabalho de parto, né? Exato. E eu acho que é importante, né, nesse mundo que a gente vive atual, da gente querer controlar tudo também. Assim, às vezes tem tem tudo planilha para tudo, né? É uma pessoa que eu brinco que às vezes vive na base da planilha do Excel, né? É difícil realmente a gente querer controlar a questão de quando a gente vai entrar em trabalho de parto. Puxa, mas não tá passando da época, né? Ou às vezes você fala assim, nossa, eu tô cansada, não consigo mais esperar, já não tá muito tarde, já, né? E aí você vai olhar, eu acho que é uma questão também do profissional orientar no pré-natal.
Ô, gente, fica tranquila. Interrupções fazer live em casa na quarentena é loucura. É um mom's office. Não é mole, não. Mom's office, isso mesmo. Tem uma pessoa que colocou aqui, né? Vou tirar, meu amor. Vou te dar. Oi, cuidado. Tive um parto normal e uma cesariana, porque minha bebê estava sentada e com cordão no pescoço. Sou muito grata à cesárea, mas a recuperação do parto normal é 1000 vezes melhor do que antes de uma cesárea. Né? Todo mundo que viveu as duas experiências de parto sabe bem disso. O quanto a recuperação de um parto normal ela é mais fácil do que de uma cesárea. Posso só te interromper? Pode. Porque eu acho que eu não concluí o raciocínio, eu fiquei distraída um pouquinho. Com essa questão da gente querer controlar, inclusive o tempo de trabalho de parto. Você quer parar um pouquinho? Já foi, já resolvi. Realmente da gente deixar as coisas acontecerem e saber que você, 9 meses, às vezes 37 semanas a mulher já fala, puxa, tô bem já, não quero mais, assim, continuar, tá muito cansativo, realmente tem um volume abdominal atrapalhando. Mas, assim, vamos olhar para esse bebê, vamos olhar para também no pré-natal e orientar essa mulher que 37 semanas é muito cedo. A gente sabe que a maioria das mulheres vão entrar em trabalho de parto entre 40 e 41 semanas, algumas vão um pouco além disso, né? Não ceifar essa possibilidade do trabalho de parto antes dessa época. Né, que a gente sabe que tem outras implicações também, né, para o bebê principalmente, né, com a questão da síndrome da angústia respiratória, que aumenta muito mais quando a cesárea é realizada, ou uma indução de parto é realizada antes das 39 semanas, comparado a bebês que nascem com 39 e 40 semanas, a possibilidade de desenvolver uma síndrome dessas é 120 vezes maior. A gente tem estudos que mostram isso, que o bebê acaba indo para a UTI. Então, assim, ter esse cuidado e ter esse preparo durante o pré-natal para a mulher ter mais tranquilidade de levar aquela gestação adiante, não ficar achando que, tô com 39, tô com 40, tô com 41 semanas, tá passando da hora, né? Esse prazo de validade é um problema, né? Sim, que é uma coisa cultural também, né? Colocaram na cabeça da gente de que um bebê vai nascer ali, 38 semanas já começa a ficar um clima tenso em algumas famílias. Porque esse bebê ainda não nasceu, porque as cesáreas eletivas elas são agendadas nessa época, né? Geralmente com 38, 39 semanas. E aí tudo que o 40, a 38 é o novo 40, para quem está dentro de uma assistência mais cesarista, né? Então aí a gente começa a criar uma nebulosa de que o parto, quando passa de 40, é um perigo. Né? E aí, realmente, as indicações de cesárea começam a pipocar de todos os lados. Até de quem não é profissional de saúde. A mãe da gente, a tia da gente, a vizinha da gente começa a falar. A gestante e a família, né, o parceiro, a parceira, enfim, tem que administrar esse estresse alheio. Então, além do próprio, das próprias... Às vezes a mulher tá super tranquila e super bem orientada, mas começa a ser WhatsApp o dia inteiro, grupo da família, e aí, não nasceu nada, não nasceu ainda, nenhum sinalzinho nessa madrugada. Essas pressões, às vezes eu brinco até com uma pessoa que nem é da sua família, nem é sua amiga, às vezes você, numa farmácia, que às vezes você passa, sempre vai, numa padaria, a moça do caixa, nossa, mas aí... Então, tudo isso vai minando, às vezes, a autoconfiança da mulher. Então, eu acho que é muito importante ela se blindar também, né? E o melhor jeito de se blindar é com informação e ficar segura, né? Com a equipe, com as informações que a equipe que está assistindo ela estejam dando. Então, oferecem, exatamente. Né? Para não entrar nessa, está passando da hora, eu preciso resolver sou uma bomba relógio, né? Parece que a gente é uma bomba relógio. A gente não falou, você acabou falando isso. Você sentiu que estava faltando algum prolapso de cordão. Também sim. É uma indicação de cesariana. Prolapso, né? de cordão. Michele Perfeito. Trouxe aqui essa informação. Só para quem não sabe, é quando o cordão ele se apresenta antes da cabeça do bebê. E aí sim é realmente uma indicação real de cesariana.
A história das 33 semanas, a dona da história tá aqui com a gente. Que bacana, Morgana. Ela falou que tá lavando a louça e ouvindo a gente. Pena que você não tá vendo nossas faces lindas, viu, Morgana? A Morgana fez a formação comigo, acho. Não foi? Não é Morgana, outra. não é Morgana, não é outra Morgana. Ah, tá bom. Aí tem aqui Vanessa. Vanessa diz, doutora Lívia linda. Tá certo. Um beijo, Vanessa. Meu bebê estava com o braço no pescoço. Ó, danadinho, se abraçando, automassagem. E não conseguia descer. Fui para cesárea intraparto. Teria sido possível mudar a posição do braço e manter o parto normal? Aí, a Vanessa que está perguntando? É a Vanessa que está perguntando? É. Bom, talvez, Vanessa, não tenha sido a posição do braço dele, né? Às vezes a gente tem uma procedência de mão, né? O bracinho às vezes está a mãozinha aqui na cabeça. Exato. Então, assim, às vezes não foi essa questão do braço, mas às vezes o posicionamento que ele podia estar no seu útero. Fica difícil a gente falar isso, né, sem ter acompanhado, né? Mas assim, às vezes, de repente, com algum tipo de exercício, às vezes, tá? Não tô dizendo assim, eu acho que né, a equipe que estava te atendendo te avaliou naquele momento, de repente viu que não estava tendo uma evolução, né? Às vezes te explicou isso e depois concluiu que era posicionamento do bebê, talvez de uma maneira explicou dessa questão do braço, enfim, às vezes o bebê estava rodado, né, com alguma questão de posição, enfim, e não evoluía. Então, sim, às vezes tem umas indicações dessas no intraparto, porque o bebê tá numa posição rodada, tudo que a gente tenta corrigir sempre com exercícios, com algumas posturas, mas nem sempre é possível, né? Então, às vezes, realmente foi necessário aí, eu acredito que tenha sido. É importante isso, sabe, Lívia? Porque agora a gente tem falado muito dessa movimentação, dessa mobilização dos bebês, né, com alguns exercícios. E fica parecendo que isso vai fazer um milagre. É muito bacana, consegue mudar muita situação de parto, mas não vai resolver todas as situações, né? Então, às vezes eu vejo muitas mulheres falando assim, você trabalha com mobilização de bebê? Minha equipe tem uma enfermeira que faz isso, então eu vou para lá, porque é quase como mais um tique que eu dou, um ok, que eu dou na minha lista de serviços que vão me prestar e que vão garantir o meu parto. E aí eu preciso voltar para falar nisso, como doula que sou, de que assim, o parto da gente não está garantido. É muito importante. Nada garante nada. É muito importante cada uma de nós que vai para o parto e com nossa mente muito aberta para o que vier, né? Porque senão a gente vai para o parto achando que o parto normal é um prêmio, que nosso filho é um troféu se ele sair pela nossa vagina. E não é. Né? A gente não pode tratar o nosso parto dessa forma, porque é perverso com a gente. Né? A gente precisa ir com nossa mente aberta e viver a experiência do parto. Porque a experiência do parto, ela se dá talvez desde o início da sua gestação. Quando você começa a construir o seu caminho. A via final, se você está sendo respeitado, se você protagoniza a sua história, ela não pode ser a coisa mais importante, né? Do parto da gente. Ela é importante, sim, mas ela não é o que vai te revelar, né? Ela é uma possibilidade. Exatamente. Então, até isso é importante, Kika, para falar, né, nessas mulheres que têm um planejamento para parto normal e acabam tendo, né, uma indicação de cesariana no meio do percurso aí, né, no intraparto. Eu acho que a gente tem que ter essa abertura, que às vezes é difícil, às vezes a gente só vai trabalhar com isso no pós, não tem problema, mas eu acho que naquele momento que a mulher tem a cesariana indicada, por maior que tenha sido o trabalho dela, junto com a equipe, de ter um parto normal, eu acho que o maior desejo dela é o resultado, né? Que ela e que seu bebê estejam bem. E eu acho que dessa forma ela trabalha essa frustração depois também, né? Que acaba sendo pro obstetra, né? Pra equipe que está assistindo, que a gente quer o resultado, mulher e bebê bem, né? Mas assim, lógico que a gente sabe que tá ali do lado daquela mulher, né? Acompanhando tudo.
e sabe do desejo dela e do nosso desejo também de que ela tenha um parto normal, um parto mais fisiológico, mas nem sempre é possível e a gente tem que lidar com isso da melhor forma, pra gente não se chicotear, né? Se frustrar, exatamente. E carregar a culpa, né? Exato. Que tem essa história dessa culpabilização materna e ela já, às vezes, já vem daí e não existe essa necessidade, né? Eu gosto muito de uma frase que Tracy, né, a criadora do Gentle Birth, ela usa assim, ela fala que um parto de sucesso é aquele parto que você sabe que você deu tudo de si, né, que você foi, e a via, ela não é o principal é como eu me sinto e o quanto eu me entrego naquele processo. E claro que a gente está falando dentro de uma lógica de respeito, né, em que essa mulher está protagonizando, porque muitas vezes somos roubadas dos nossos partos. E aí é uma outra história. E é por isso que a gente faz lives como essa, para levar informação para as mulheres, para que elas não sejam conduzidas para um caminho que não é o que elas desejam, né? Mas, enfim, voltar aqui para as perguntas das pessoas. Vamos lá. Uma pessoa perguntou assim, colestase hepática? E aí começa a vir as pulguinhas atrás da orelha, né? Colestase hepática é indicação de cesárea? Mulheres, não fiquem querendo muito desesperadamente saber o que é colestase hepática agora, não, se você está grávida, viu? Mas conta aí, Lívia, pra gente e fala um pouquinho da colestase. Não é uma indicação de cesariana. Há uma necessidade, né, se aquela mulher não entrar em trabalho de parto espontâneo até determinada época, sendo bem acompanhada, né, com tratamento para esse quadro, há uma necessidade de interrupção da gestação antes do termo, mas isso pode ser feito através de uma indução de trabalho de parto. Então, beijo, adeus, isso é mito, viu, gente? E sofrimento, né? Alguém aqui também perguntou, essa questão dos batimentos não tranquilizadores do bebê é uma indicação de cesárea? Acho que você até já respondeu, né? Que aí você precisa fazer uma análise maior, do todo, né? Então, também já foi, viu? Vamos aqui para a próxima. O que eu acho que a gente pode falar é que mecônio nem sempre é sofrimento, Por né? favor. O mecônio. Ajuda. O mecônio nem sempre é sofrimento. O mecônio, a gente tem que avaliar a vitalidade do bebê também, para ver se dá, né? Muitas vezes dá para prosseguir com aquele parto, né? Se o bebê não tá, se aquele mecônio não é decorrente de um sofrimento, dá pra gente prosseguir. E aqui Nanda está perguntando, o peso do bebê, ela disse que é um dos argumentos que ela mais ouve, que é para indicação de cesárea, né? E aí, às vezes, só uma coisa, e aí eu já ouvi de médicos dizerem assim, ó, se na sua ultrassom, se o bebê tiver mais de 3.900, a gente não faz indução, a gente vai direto para cesárea, né? Então, e como é que é isso também, né? Eu acho que aí a mulher pode conversar, né, com a equipe que está assistindo, porque assim, a gente pode fazer uma prova de trabalho de parto, né, que a gente chama, né, deixar essa mulher entrar em trabalho de parto, ver como evolui esse parto. Então, não é uma indicação assim, esse bebê é muito grande, assim como como a gente estava falando, bebê grande, bacia estreita, enfim, são questões que muitas vezes vale a pena discutir com a equipe e falar, puxa, vamos, me dê a oportunidade, né, desse trabalho de parto e ver a evolução, que muitas vezes, né, consegue levar o trabalho de parto e o parto aí adiante, sem ceifar o... Olha o tanto de coisa que as mulheres estão trazendo. Aí, aqui, Travessia diz, ela tem 1,5 m, é pequena. Ai, meleca. A última desculpa foi o líquido, a quantidade de líquido. Também teve o tamanho do bebê. Aí, Dani está dizendo, líquido baixo foi a desculpa para mim também. Então, eu acredito que nenhuma dessas mulheres tenha filhos de mais de 10 anos, né? Provavelmente todas tiveram filhos muito recentes. E a gente ainda escuta esse tipo de informação equivocada dos profissionais, né? Se a gente não busca informação, se a gente não vai para rodas de gestantes, se a gente não busca uma doula, pessoas que possam ir aos poucos informando, trazendo leituras para a gente cai nessas desculpas ainda hoje, Lívia. Olha que louco isso. Então... a gente precisa mesmo de espaços de fala. Você tem uma fã que, amiga, você é muito top, arrasando, Fernanda.
Eu não conheço, então ela é amiga sua. Beijo, Fê. Aí, Nanda tá dizendo, quando a cabeça da minha filha nasceu, a mãozinha veio junto. Tive laceração de 1º grau. Super pequenininha essa laceração, né, Nanda? Por isso que temos que confiar na equipe, né, que estamos. Ainda é Fernanda. Eles vão saber como acompanhar e conduzir caso seja necessário, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma equipe que a gente possa dialogar, né? Infelizmente, essa ainda não é a realidade de todas as mulheres no Brasil. Que bom seria se mesmo na rede pública a gente pudesse ter essa opção. E aí, a história da portuguesa que eu estava falando, porque ela ia para as consultas com vários profissionais diferentes, mas todos trabalhavam na maternidade em que ela iria ter filho. Então, ela conhecia as pessoas que poderiam ser, alguma delas ser a pessoa que daria assistência para ela no parto, né? Então, que bom seria se a gente tivesse essa assistência pública aqui no Brasil também. Acredito que a gente ainda chegue. Kika, posso te falar mais uma coisa? Claro. Não sei se vai acabar daqui a pouquinho o tempo, mas eu acho que seria legal, né? Não tô vendo o cronômetro, mas também pela hora eu tô imaginando. Eu acho que seria legal a gente abordar, não sei se você quiser fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, mas eu acho que seria legal falar para essas mulheres, e acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas que vão para cesariana, como é a forma que elas podem ter uma cesárea mais positiva possível, assim, né? Sim, eu acho que isso é legal, né? Abordar tanto para aquelas que acabam fazendo essa escolha informada, depois de tantas informações, mesmo assim, elas querem, por alguma razão, ir para essa cesariana, como para aquelas que acabam tendo uma real indicação, né? Uma indicação absoluta no intraparto. Então, eu acho que ela pode discutir algumas coisas com a equipe de assistência, né? Diminuir a luz do ambiente, né? Lembrar que na hora do nascimento tentar tirar o foco de luz do bebê, né? A gente vai ler aquele livro Nascer Sorrindo do Le Boyer, né? A gente fica até arrepiada de se colocar no lugar do bebê chegando, né? Que às vezes alguns subestimam, falam, não, mas é um ser tão pequeno, né? Como se ele não sentisse, não enxergasse, não ouvisse, não sentisse, né, coisas no toque, né? Então, ter esse cuidado no recebimento desse bebê também, desligando o ar da sala, durante essa cesárea, se possível, né, bebê estando em boas condições, colocar imediatamente sobre o tórax materno, né, fazer esse contato pele a pele de imediato, alguém assessorando essa mãe que está deitada, mas, né, deve estar de preferência com seus braços soltos para abraçar o bebê. Então, eu acho que são coisas que dá para a gente fazer para melhorar a nossa assistência também, né? E melhorar essa chegada, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Possibilitar a amamentação ali, né, logo que possível, na sala cirúrgica mesmo, né? Evitar, de repente, permitir a golden hour, né, essa primeira hora de vida do bebê sobre o tórax materno. Né, se o bebê está bem, não precisa fazer nenhum procedimento nele, né? Então, assim, respeitar esse momento, se colocando mesmo, eu acho, no lugar do bebê e dessa mãe. Eu acho que, como profissional de saúde, a gente tem essa missão, né, de se colocar no lugar do outro. Importante. Isso vai fazer muita diferença para essa mulher, né? Porque é você tratar com respeito aquele momento. Porque como a cesárea ela é muito mecânica, às vezes quem está ali naquela assistência esquece que tem alguém atrás daquele campo, daquele pano que está cobrindo o rosto daquela mulher, né? E a gente precisa, de fato, do exercício da empatia, o profissional, né? E a mulher, quando ela vai para uma cesárea intraparto, seria muito bacana que ela pudesse ir também com esse intuito, né? Com esse sentimento de que ela deu o que ela tinha para dar. Ela se pôs à prova. Eu gosto muito dessa expressão, que inclusive é muito usada para o VBAC, né? Colocar a mulher à prova de parto. Então, ela se pôs à prova, ela se lançou para aquela história. E volta ao que eu falei antes. Não é um prêmio o parto normal, né? E a gente também precisa ser muito grata a várias cesáreas que tem por aí, né? Elas são maravilhosas e salvam, de fato, vidas, né?
Então, bacana você ter trazido isso, Lívia. E fazendo só um acréscimo nessa fala, como a gente está falando para mulheres, homens, enfim, pessoas de vários lugares do Brasil, lembrar que a lei do acompanhante, ela vale, inclusive, para procedimento cirúrgico cesárea, né? Para esse procedimento cirúrgico. Então, você fazer valer seu direito, né? Ter o seu parceiro, sua parceira do lado, né? Isso é muito importante lembrar também. Como você disse que em alguns lugares fazem essa atar de mãos, e penso que também às vezes a lei do acompanhante não é aceitada em alguns lugares. E agora em Covid, então, não está sendo cumprida de jeito nenhum, pelo menos na grande maioria dos lugares. Os relatos que a gente vai ouvindo nos grupos são esses. A gente falta 1 minuto e 45. A Agatha está aqui dizendo que vai tentar um VBAC de 16 meses de diferença. Querida, se põe à prova. Que bom que você vai tentar. Espero que você tenha uma equipe que seja respeitosa e responsável para que você tenha uma experiência bacana, independente do desfecho. Para quem não sabe, só o VBAC é um parto vaginal após uma cesariana. Obrigada, Lívia. Fazendo a legenda aqui. Porque eu penso que todo mundo aqui é entendido do assunto. Lívia, por favor, amor, se despeça. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Muito obrigada a quem esteve aqui com a gente, batendo esse papo. Foi um papo mesmo, não só entre a gente, mas entre todo mundo que esteve aqui. E, por favor, dá tchau. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra e uma delícia bater papo com você, com as meninas do Gentle Birth. Um beijo para todas, morrendo de saudades. Um beijo para todos que assistiram. Obrigada. Obrigada, querida. Gente, vou tentar ver se fica aqui 24 horas ou se vai subir para o GTV, porque agora o Instagram tem vida própria, não é a gente mais quem manda. Vamos ver como é que vai ser. E conforme for, vocês vão no feed ou então no story. E mandem para as amigas que estão gestantes, que você acha que pode se beneficiar por essas informações. Viu? Beijo, beijo. Obrigada, gente. Beijo, Boa tarde. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.